Muito bem, pessoal, olá. Hoje, sexta-feira, não é? Já estamos no dia 31 de julho de 2020 e estamos aqui para fazer um novo comentário, né? Uma nova reflexão sobre um texto. E tal como eu prometi para vocês durante a semana, esse texto é um texto do Vidal de Lablache, um texto que, bom, me mandaram. Eu já havia lido há muitos anos, mas havia perdido esse texto dentro do meu computador e agora eu tenho ele de novo nas mãos. Ele é um texto que foi publicado no Brasil pela revista Terra Brasilis. Ele foi traduzido pelo Guilherme Ribeiro, que é acho que da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um texto super interessante, o título já é interessante, o título faz parte de vamos dizer assim, de um caminho bastante longo que nós estamos fazendo, que o texto do Vidal de Lablache se chama nada mais e nada menos que Sobre o Raciocínio Geográfico. Que esse texto tenha sido o resultado, ou então tenha sido preparado para uma conferência, uma palestra. É um texto de pouquíssimas páginas e ele foi publicado em dezembro de 2019 na revista Terra Brasilis Nova Série. É bem interessante, acho que vale a pena ser lido por todos aqueles que, de alguma maneira, têm alguma relação com a geografia. Eu vou fazer aqui algumas reflexões em cima da reflexão do Vidal de Lablache, obviamente, e vou realçar aqui algumas partes, né, que me chamaram bastante a atenção. O Vidal de Lablache, ele inicia fazendo algumas reflexões sobre a questão do ensino da geografia. Ele quer, imagina, ele coloca isso de uma forma bastante explícita, um professor que entra numa sala de aula e que quer ensinar geografia para os seus alunos. E faz uma avaliação dizendo que a grande maioria dos professores de geografia na França não são especialistas ou não são voltados exclusivamente para a geografia. Alguns são naturalistas, outros são historiadores, então, de alguma maneira, ele vai chamar vai conclamar, né, na verdade, os professores a um certo esforço no sentido de, apesar de desconhecerem, de não serem especialistas na área da geografia, que eles, precisam se apropriar deste raciocínio geográfico, porque o tal do raciocínio geográfico é o que define, de alguma maneira, a nossa possibilidade de produzir geografia. Eu diria que Vidal de Lablache, quando faz essa proposição e até esse limite, ele, sem dúvida nenhuma, tem razão. Afinal de contas, o mundo é o mundo, e o mundo é o mesmo mundo para historiadores, sociólogos, antropólogos, físicos, químicos, biólogos. Não existem dois mundos, existem reflexões, raciocínios, possibilidades, perguntas, questionamentos, ferramentas conceituais, dúvidas no geral, que são diferentes. Mas o mundo é o mundo, não tem dois. Então, nesse sentido, você ter o raciocínio geográfico, na verdade, é você estabelecer a possibilidade de pensar a partir de dúvidas e a partir de ferramentas que são tradicionais, que são associadas à produção do discurso geográfico, o que é uma coisa bastante interessante, eu diria. Já logo no segundo item deste texto, né, ele vai dizer que um dos elementos fundamentais é esta relação que nós temos ou devemos ter com a paisagem. Voltaremos a isso daqui a pouco, mas assim, há uma frase aqui que eu acho que precisa ser resgatada logo no item 5. Todos os parágrafos estão numerados, então é o parágrafo 5, e ele diz no meio do parágrafo uma coisa fundamental. Ele diz assim: somente a comparação fornece o registro preciso. Bom, isto, sem dúvida nenhuma, cria uma polêmica quase que sem fim.
Quando comparamos, quando observamos a paisagem e vamos comparar, então, coisas grandes em relação a pequenas, coisas vivas em relação às coisas que não são vivas, se é que existem, mas, de qualquer forma, nós estamos aqui tendo um fundamento do próprio raciocínio geográfico. A comparação é a ferramenta essencial, é o ponto de partida, é aquilo que nos permite o registro, isto é, nos permite observar, sistematizar, saber o que é que nós estamos vendo de forma precisa, e é isso que está colocado em jogo, não é? Então, nesse sentido, Vidal de Lablache vai nos colocar um impasse, porque, no final das contas, quando temos isso em mãos, dificilmente saberemos o que é que nós temos de comparar com o quê. Do ponto de vista da escala, né, do observador, nós poderemos dizer que a nossa leitura pode ser de uma planície em relação a um planalto, de um planalto em relação a uma montanha, de uma nevasca em relação a uma chuva simples e comum, ou então estamos no deserto e, vamos comparar coisas. Mas comparar coisas significa exatamente o quê? O que é que está faltando do ponto de vista da comparação? Está faltando uma questão essencial que vai percorrer o texto como um todo. Nenhuma comparação pode ser feita se o sujeito não tiver na sua cabeça um tema, se ele não souber o que ele quer ver. As coisas não se comparam aleatoriamente. Eu preciso saber o que é que eu quero saber. Se eu não sei o que eu quero saber, não há comparação possível. E é nesse sentido, então, que o texto do Lablache vai se tornar uma questão de extrema importância. Logo no final do item do parágrafo 6, ainda no item 2, e da página 2 para 3, se for a hora que vocês pegarem esse texto, vocês vão acompanhar com facilidade, né? Ele está aí na internet, é uma coisa fácil de se ter. Então ele vai dizer assim: uma paisagem é uma síntese, é um todo cujos elementos se coordenam. Interessante isso, não é? Porque no final das contas, quem faz a síntese? São os elementos que estão fora do sujeito, isto é, toda paisagem é uma síntese, mas é uma síntese de quê? Não é? Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que olhar a Terra a partir da Lua, digamos, não, é uma paisagem, e olhar a rua a partir de um determinado ponto qualquer da janela da minha casa também é uma paisagem. E nesse sentido, em diferentes e absolutamente diferentes escalas, nós estamos frente a paisagens, e nada nos diz que aí nós temos de fato uma síntese. É uma síntese definida pelo quê? E é justamente este é o ponto que está faltando na minha observação anterior, que realmente uma paisagem ela pode se tornar uma síntese quando o observador da paisagem possui na sua mente um determinado tema. Ele está olhando a partir de determinados parâmetros, ele está na janela da sua casa querendo saber se a rua está congestionada ou não, se existe, se está chovendo ou não, se as pessoas estão na rua ou estão guardadas em casa por causa do coronavírus, ou sei lá por quê. De alguma maneira, essas relações elas só podem ser colocadas como sintéticas se houver um elemento analítico anterior, porque a síntese do fenomênico em si e para si é inviável, não é? Assim, o que nós temos é uma observação absolutamente caótica e não sintética. Observar a paisagem sem ter um tema, sem saber o que se quer ver, é o caos. Vemos milhares e milhares e milhares de objetos pequenos e grandes, com formatos dos mais diferentes e que de forma nenhuma compõem nada que possa se dizer harmonioso para o sujeito, porque, na verdade, quem cria essa harmonia é a capacidade que o sujeito tem de recortar a paisagem do ponto de vista de um tema, de uma dúvida, de um posicionamento que é anterior. Então,
ao final desse parágrafo, quando Lablache diz a interpretação da paisagem tem um pouco de exegese, não. Lablache não tem razão nesse sentido, porque, na verdade, a grande questão é que esta exegese, como ele está querendo propor, ela só é possível se nós, antes, fizermos um recorte da paisagem e já tivermos o tema na nossa cabeça. E aí já não temos mais a paisagem, nós já temos algo organizado, já temos algo distribuído, já temos algo identificado. Então, nesse sentido, ele vai tentar buscar algumas coisas que estão associadas a alguns dos problemas mais complicados da geografia, que, bom, ele deixa um legado em relação a isso, e o Febvre vai tentar dar uma arrumada nessa coisa depois, mas isso é um outro texto, falamos dele num outro dia. Mas ele vai nos dizer, então, que quando nós olhamos a paisagem, nós temos um horizonte temporal mais amplo que serve como pano de fundo à geografia. É interessante. Há um conjunto de textos que vai dizer que a geografia é aquele fundamento, é aquele elemento sobre o qual se realiza a história. Está aqui o Vidal de Lablache dizendo que a história é aquele pano de fundo, é aquele horizonte, né, onde nós vamos conseguir organizar o elemento geográfico. Por razões até aparentemente simplórias, né, porque de alguma maneira nós poderíamos dizer que os elementos que compõem o paisagístico, os elementos que nós estamos vendo, não surgem dentro deste contexto ao mesmo tempo. Árvores, se eu estou vendo árvores, nem todas nasceram naquele mesmo dia, cresceram da mesma forma, existem do mesmo jeito. As montanhas não têm o mesmo formato, não foram formadas exatamente no mesmo dia. As pessoas que estão passando na frente da minha janela não nasceram no mesmo dia. Aliás, bom, tem lá os seus horóscopos completamente diferentes, vamos combinar. A questão é que, no final das contas, a existência de elementos que surgem em diferentes tempos não coloca a questão do horizonte histórico como explicador da paisagem. Por quê? Porque o horizonte histórico ele é infinito. Porque nós podemos olhar ali e não temos limites. Nada nos diz que as coisas que nós estamos vendo do ponto de vista do horizonte histórico é um horizonte que tem 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 4 bilhões e 500 milhões de anos, que é o surgimento do nosso planeta, segundo imaginamos hoje. Bom, o que é um horizonte histórico? Isso realmente é fantasioso, não é? Um texto que nos leva a uma determinada fantasia. Mas a pérola de tudo isso está numa frase que está no parágrafo 9, onde ele diz que já disse isso em outra ocasião, e é verdadeiro, ele diz que a geografia é uma ciência dos lugares e não dos homens. Bom, aqui nós temos a pérola. Por quê? Porque, de alguma maneira, nós sabemos de fato, e concordamos com Lablache, de que a geografia, um dos elementos fundamentais da geografia, o seu questionamento estruturante, aquilo que nos dá a ideia de que estamos fazendo um discurso geográfico, é quando nós nos perguntamos onde estamos em relação ao estar, das coisas que nos definem, das coisas que de alguma maneira nos permitem um reconhecimento. Nós precisamos saber onde estamos dentro de um determinado processo para sabermos então em que medida somos algo do processo e em que medida o existir do processo nos define também. Esta relação entre nós e o mundo e a nossa pessoa, a pessoa de cada um, de cada ser humano, não? Então, nesse sentido, a ideia de que o lugar é uma categoria fundante da geografia, sem dúvida, mas o fato
de a geografia ser uma ciência dos lugares e não uma ciência dos homens, não tira de maneira nenhuma a condição de que quem faz a pergunta e quem está e quem define esses processos topológicos é o próprio humano, é o sujeito do conhecimento. Nesse sentido, então, Lablache comete, se é que eu posso usar essa expressão, uma transferência de poderes. Ele vai se colocar no interior daquilo que é o mais clássico das ideias da ciência na França do final do século XIX e começo do século XX, e vai apontar então para o tal do objeto como responsável por aquilo que o sujeito está dizendo. Então, o lugar, no caso dessa frase, é o objeto da geografia, não os homens. Os homens só entram na geografia porque ele se questiona sobre a sua localização. E é essa que é a questão. Portanto, nos questionar sobre a localização de montanhas, sobre a localização de rios, sem que existam pessoas, tem o mesmo papel geográfico do que se perguntar sobre a localização de seres humanos, como isso já está escrito no texto de Lablache, lá sobre o desenrolar, digamos assim, da geografia humana, tal como ele já faz, já quase no final, o livro que ele escreveu já no final da sua vida. Muito bem, então nesse sentido nós vamos seguindo e a geografia vai aparecendo então com uma questão que aparece logo no início do parágrafo 10, que ele diz assim: seguramente não se trata de explicar a história pela geografia, fórmula essa que apenas pessoas que não se conhecem poderiam dizer umas para as outras. Isto é interessante, hein? Porque no final das contas, sem dúvida, a ideia é, bom, e como que a gente faz para explicar um mundo sem a história? E como é que a história faz para explicar o mundo sem a geografia? E qual seria a diferença, afinal de contas, entre geografia e história? Este é um dilema que, bom, não vamos nos colocar aqui, afinal, porque não é também um dilema que se possa resolver com o texto de Lablache. Mas uma coisa interessante, o fato de que a ideia, não é, de explicar a história pela geografia é uma fórmula, segundo ele, que apenas pessoas que não se conhecem poderiam dizer umas às outras. Não se explica, portanto, para Lablache a história pela geografia. A história se explica pela história e talvez a geografia se explique pela geografia, mas, sem dúvida nenhuma, a observação do paisagístico, que é esse ponto de partida, depende também de um horizonte histórico, algo bastante comprometedor do ponto de vista dos posicionamentos de Vidal. Muito bem. No parágrafo 13 há aqui uma retomada da nossa discussão extremamente importante, que é justamente quando ele afirma assim: a noção de lugar representa para o geógrafo o mesmo que a noção de tempo para o historiador. Se para este a conjunção preferida é quando, para aquele será onde. Algo absolutamente clássico dentro das nossas discussões, extremamente interessante. Do ponto de vista da história, perguntamos o quando das coisas, e do ponto de vista da geografia, perguntamos o onde das coisas. A grande questão é que temos que, combinar entre nós aqui, não é? Que não existe um onde sem quando e não existe um quando sem onde. E, portanto, a grande questão não é o que nós perguntamos do ponto de vista de uma síntese, digamos, das nossas necessidades. Porque, na verdade, o desvendamento do onde das coisas se faz justamente ao se desvendar a processualidade que se realiza enquanto onde. E, portanto, o que nós queremos é o movimento das coisas, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista do quando, que vai nos levar ao desenvolvimento do onde, seja do ponto de vista do onde, que vai nos levar ao desvendamento do quando. E o porquê o quando é importante, e em que medida ele faz parte desse jogo.
Nesse sentido, então, e já chegando aqui ao final dessa nossa conversa, que já ficou bastante longa, não é? A gente tem que assumir, então, que não queremos escapar aqui do domínio da teoria científica pura. Aliás, diria também o nosso amigo, o nosso grande clássico Vidal de Lablache. Aliás, seria muito fácil mostrar, exemplificando, o quanto o esquecimento dessas verdades essenciais, notadamente no que tange às questões coloniais, pode levar a desagradáveis equívocos. Sucintamente, pelas características descritas, o que temos a indicar é que quando o raciocínio geográfico pode abrir caminho junto às ciências da observação, sejam as da natureza, sejam as do homem. Interessante que estamos aqui no embate fatal de Vidal de Lablache e de sua história pessoal, que é justamente esta questão do envolvimento entre ele como geógrafo dentro de uma universidade francesa, pressionado por historiadores, sociólogos, antropólogos e tal, que se perguntam, afinal de contas, que coisa é essa? É a geografia que pode roubar as nossas cadeiras ou numa briga de caráter corporativo extremamente importante, onde a grande questão do Vidal de Lablache é dizer: nós temos acesso a esse conjunto de conhecimentos, podemos colaborar com esse conjunto de conhecimentos, mas não vamos roubar o conhecimento de ninguém. E é assim que, de alguma maneira, a geografia francesa vai se consolidando como uma geografia acadêmica. Esta luta corporativa é sem fim, ela não tem fim até hoje. De alguma forma, esta ideia de que a geografia é uma ciência que junta natureza e sociedade, como aqui está colocada, ou então está a serviço de ajudar aqueles que trabalham com a natureza e aqueles que trabalham com a sociedade, de alguma maneira consolida então um determinado papel que muito mais lá na frente vai afirmar que a geografia é uma ciência de síntese. De alguma forma, meus amigos, o seguinte: o texto de Vidal de Lablache, ele nos expõe dentro daquilo que é as nossas entranhas, daquilo que de alguma maneira permanece no nosso imaginário, aquilo que dificulta e que coloca uma parte considerável do pensamento geográfico no plano da metafísica, que separa a sociedade de natureza, que separa tempo de espaço, que separa e que coloca, então, uma separação fatal, que é a separação entre sujeito e objeto. Então, de uma maneira ou de outra, é um texto que explicita as nossas mazelas. É uma questão fundamental. Acho que vale a pena todos lerem. Voltando aqui, só para a gente encerrar mesmo, o texto foi publicado no Terra Brasilis, isso está na internet, é uma tradução do Guilherme Ribeiro, né, e vocês podem, então, procurando assim no Google, vão achar com facilidade. Ele se chama Sobre o Raciocínio Geográfico de Vidal de Lablache. Caros e caras, um ótimo final de semana. Bem, na nossa luta infindável neste ano, um ano que não começa e que também não termina contra esta tal de pandemia, e vamos tentando sobreviver e vamos nesta briga até o final, olhando muitos de nós a paisagem no limite pela nossa janela. Okay? E deixemos então que a cada momento, pela manhã, pela tarde ou pela noite, a gente vá mudando de temas e vá olhar a janela para ver coisas diferentes. Até mais, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente volta para discutir mais teoria e método da geografia. Até mais, obrigado.